Canto 25. Vanifute, depois das negras predições, desafia a Deus, pelo que o centauro Caco, todo coberto de serpentes, lhe corre atrás. Dante reconhece entre os danados alguns florentinos que, em Florença, desempenharam funções importantes, aproveitando-se dos dinheiros públicos, e descreve suas transformações de homens em serpentes e vice-versa. Assim dizia o roubador, e, alçando ambas as mãos, que figuravam figas, "Toma, ó Deus", exclamou, "o que eu te mando." Serpes me foram desde então amigas, porque logo uma ao colo se enroscava, como a dizer: "Não quero que prossigas." Tolhendo-lhe outra os braços, se enlaçava diante sobre o peito, e o movimento, com rebatido vínculo, atalhava. Ah, Pistóia! Ah, Pistóia! O incendimento teu decreto, extinguido nome impuro, pois dás da estirpe tua ao vício aumento. Tão soberbo não vi no abismo escuro, contra Deus outro espírito, nem o ousado, que de Tebas caiu morto do muro. Sem mais dizer, figura o condenado. Eis rábido centauro, vi correndo a gritar: "Onde está o celerado? Nem tem marena de répteis horrendo, bando igual ao que o dorso carregava, até onde a humana forma está se vendo." Na espádua, abaixo da cerviz pousava, as asas estendendo atroz drago, que, fogo, a quanto encontra, arrevessava. É Caco, o mestre diz, que a imane estrago, afeito do Aventino, se aprazia, sob as penhas de sangue em fazer lago. Dos seus irmãos não segue a companhia, por haver depredado, fraudulento Armentio, que próximo passia. Tiveram fim seus crimes, golpe cento sobre ele desfechou, de Alcide a clava. Aos 10 perdera já a vida o alento. Foi-se o centauro enquanto assim falava. Abaixo eis 3 espíritos chegando, nos quais nenhum de nós ainda atentava. "Quem sois?" romperam súbito bradando. A narração então suspende o guia, e só deles curamos, escutando. Nenhum dessa companhia eu conhecia. Nenhum dessa companhia eu conhecia. Mas então, como às vezes acontece, um chamando o outro, assim dizia: "Onde é esse anfa que assim desaparece?" Dedo nos lábios, fiz nesse momento a Virgílio sinal, porque atendesse. Em crer o que eu contar, se fores lento, não há de ser, leitor, para estranhado. Quase o que ouvi descrê meu pensamento. Quando eu dos 3 à vista era engolfado, sobre 6 pés se via uma serpente, contra um deles, e o tem todo enlaçado. Abraçam-lhe os do meio rijamente o ventre, aos braços, aos de cima rende, ambas as faces, morde-lhe furente, os de baixo, nas coxas, já se estendem, interpondo-se a cauda, que, subindo por detrás, voltas dá que os rins lhes prendem. Era, de árvores e ramos rescingindo, não os enleia tanto, como a fera, alheios membros ao seu corpo unindo. Fundiram-se depois, de quente cera confeitos, travando as suas cores. Um nem outro parece o que antes era. Como em papel, do fogo ante os ardores, procede escura cor, ainda não sendo negro, vão fenecendo os seus albores. Os 2, a maravilha percebendo, gritavam-lhe: "Ai, Agnel, quanto has mudado! Um já não és, mas 2 ser não podendo. Numa cabeça, as 2 se hão tornado,
Confundidos estavam dois semblantes num rosto, em que se haviam misturado. São dois os braços, que eram quatro diantes. Foram coxas e pernas, ventre e peito membros, que nunca hão tido semelhantes. Perdeu-se assim todo o primeiro aspecto. Seres dois, e nenhum nessa figura se via. E o monstro foi-se a passo estreito. Quando o fervor canicular se apura, cruza o lagarto, como o raio, a estrada e uma mouta deixando, outra procura. Tal menor serpe, lívida, inflamada, negrejando, qual bago de pimenta, aos outros dois se arroja acelerada, e na parte por onde se alimenta, primeiro a vida nossa, um dos dois fere, e ante ele tomba em queda violenta. Olha o ferido, mas nem voz profere, e sobre os pés imóvel bocejava, como quem sono prenda ou febre onere. Fitava olhos na serpe, e esta o encarava. A chaga de um eu via, do outro a boca fumegar, e o seu fumo se encontrava. Emudeça Lucano, quando toca em sabê-lo infeliz, mais em nascídio. Escute, mor torpento ora se evoca. De Cádmo e Aretusa cale Ovídio. Se fonte a esta, aquela fez serpente, não invejo. Aqui a pior excídio. Não converteu dois seres frente a frente, tanto que permutasse formas duas, sua própria matéria de repente. Desta sorte, compõem as partes suas. A cauda, a serpe fende-se em forquilha, cerra o ferido em uma as plantas nuas. Tal prisão coxas, pernas em vecilha, que em breve nem vestígio há de juntura, sinal ou numa ou noutra, de partilha. Fendida a cauda assume essa figura que perde o homem. Numa é tão macia a pele, quanto noutro fez-se dura. Entrar os braços nas axilas via, tanto estendia os curtos pés a fera, quanto o outro seus braços encolhia. Os pés o drago extremos retorcera, na parte que se esconde, se mudando, que em duas no mesquinho se fendera. Enquanto o fumo os dois ia velando, de nova cor, e a serpe o pelo empresta, que em todo perde o pecador nefando. Ergue-se um, cai o outro, e no chão resta. Os ímpios olhos, sem torcer, que viram dos gestos seus a conversão funesta. Ao que era em pé, as frontes lhe subiram, do rosto as sobras, cada face afeita, uma orelha de duas que saíram. Quanto demais ficar então se ajeita, o nariz conformando-lhe na cara e de lábios lhe ornando a boca estreita. A beiça o que jazia dilatara, qual caramujo que as antenas cerra, a cabeça às orelhas retirara, a língua unida e no falar não perra, partiu-se, enquanto a do outro, forquilhada, uniu-se. O fumo desde então se encerra. Essa alma, que em réptil era mudada, pelo vale arremete sibilando, falando a outra escarra e a segue irada. Depois, seu novo dorso lhe voltando, disse a terceira sombra: corra o buoso, como eu, por esta senda rastejando. Assim vi no antro sétimo espantoso mútuas transformações. Tanta estranheza, desculpe o canto rude e descuidoso. Posto a empanar dos olhos a clareza e entrar o assombro no ânimo, eu sentisse. Não fugiram com tanta sutileza, nem tão prestes que eu bem não discernisse, púcio e ciancato,
que dos três somente fora o que transmudado se não visse. Deu-te o outro, gavile, dor pungente.